Olá estudante, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Gosto de Farmaco. Meu nome é Washington Barros e neste vídeo eu tenho uma surpresa para você. Já ouviu falar do concurso FunSaúde Ceará 2021? Pois é, eu decidi elaborar uma série de vídeos para resolver questões de farmacologia com você. E neste vídeo eu separei 4 questões muito bacanas que vão ajudar você a avançar nos seus conhecimentos na área da saúde, especificamente sobre farmacologia. E se você não está interessado ainda, nem pensa em fazer concurso, também vai ser muito bom para você. Então não deixe de assistir, não deixe de comentar, não deixe de participar desse momento. E não esqueça, deixe o seu like e se não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Muito bem, antes de começar a resolver as questões, eu quero passar para você algumas dicas que pessoalmente eu utilizo quando eu vou fazer algum concurso, quando eu vou resolver questões de única escolha. É importante diferenciar questão de múltipla escolha de questão de única escolha. Normalmente os concursos trabalham com questões de única escolha, porque você precisa definir uma resposta adequada. Bom, inicialmente o que eu faço? Quando eu leio o enunciado da questão, eu tenho condição de definir, de identificar qual é o tema abordado. Por quê? Porque você vai concentrar a sua mente, toda a sua lembrança naquele tema específico. Esquece todo o resto, entendeu? Bom, a segunda coisa, eu vou tentar eliminar as opções mais absurdas, porque normalmente você tem 4, 5 opções. E aí as bancas organizadoras, elas trabalham com essa ideia. Vamos colocar aqui uma opção absurda, justamente para que a gente possa aí perceber que a pessoa ela estudou pelo menos o básico. Então, respostas absurdas, elas vão aparecer ali, você já vai identificar e já vai eliminar e não vai mais perder tempo com ela. E aí você faz um destaque, número 3, é você fazer um destaque para aquelas opções ali que podem ser a resposta adequada. Por que eu estou falando de resposta adequada e não resposta correta simplesmente? Porque às vezes o enunciado, você tem que ficar atento a isso, vai trazer ali, marque a opção falsa ou marque a opção que tem relação com o tema, exceto. Então eu não posso dizer que a resposta ela é correta para a questão, para a solicitação que está sendo feita. Então eu vou chamar de resposta adequada. E aí você marca as opções prováveis. Aí depois você vai reler com atenção. Quando você for ler novamente as opções prováveis, aí você tem que ficar atento às cascas de banana, porque elas sempre vão aparecer para confundir você na hora de resolver a questão. Então, ficando atento nessa releitura, você vai ter condição de identificar qual é a resposta adequada. Identificou a resposta adequada, faz ali uma marcação específica, anota ali do lado, geralmente tem um espaço em branco do lado, coloca a letrinha ali para você olhar de maneira mais rápida, porque quanto menos tempo você perder, melhor. Então essas dicas que eu estou passando para você são dicas que eu utilizo exatamente para otimizar o meu tempo. E você sabe, concurso, tempo é muito importante, é um fator muito importante. Então você faz essa anotação ali do lado para que no final, quando você for passar suas respostas para o gabarito, você ter segurança de fazer isso e não precisar ficar olhando qual foi a marcação que você fez na letra do item. Não, você já anota ali do ladinho num espaço mais ou menos limpo que vai te ajudar a fazer essa leitura rápida e com segurança. E para você não esquecer, tem um acrônimozinho aí para você lembrar dessas dicas em sequência. Idelmares, aí vai a sua amiga para resolver questões de única escolha. Idelmares, ide de identificar, eu de eliminar, ma de marcar, re de reler e es de escrever. Então, vamos agora começar a resolver algumas questões. Separei 4 questões para o nosso vídeo de hoje. Vamos lá! As questões que eu selecionei para este vídeo são questões de um concurso que aconteceu no ano de 2019. Foi ofertado esse concurso pela Fundação de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a banca organizadora foi o Instituto Consulpan. Então vamos ler aqui a questão, vamos começar pela leitura atenta. De acordo com a Lei número 5.991, de 7 de dezembro de 1973, a substância ou matéria-prima que possui finalidade medicamentosa ou sanitária denomina-se. Aí você tem 4 opções, A, B, C, D. Puxa, qual é a opção que eu preciso marcar? É lógico que você precisa conhecer essa lei para saber do que se trata. Qual é o termo que é adequado para essa definição. Então aqui você vai perceber que a lei número 5.991, ela dispõe sobre o controle sanitário do comércio
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos e dá outras providências. Então, se você fizer aí aqui para ajudar a gente a perceber qual é a melhor resposta a ser marcada, o tema abordado é definições em farmacologia e a gente tem aí as opções para a gente poder fazer uma pequena revisão a respeito delas. Primeiramente, medicamento. O que é medicamento? Medicamento é uma formulação farmacêutica que tem fins terapêuticos e nesta formulação, devidamente e tecnicamente elaborada, você vai ter princípio ativo e vai ter substâncias adjuvantes, que são os adjuvantes farmacêuticos que vão compor o veículo desse medicamento, tá? Bom, falando de princípio ativo, o princípio ativo é uma substância química conhecida, bem caracterizada e é o principal componente desse medicamento. Ele é a substância responsável pelo efeito farmacológico, pelo efeito terapêutico. Bom, e aí o que seria droga? A droga, pessoal, segundo a lei mencionada, ela é uma substância ou matéria-prima que possui finalidade medicamentosa. Bom, por que eu não chamo essa substância ou matéria-prima já de princípio ativo? Porque para ser considerado um princípio ativo, a substância tem que fazer parte de uma formulação farmacêutica. Entendeu isso daí? Pegou essa diferença? Pois é. Bom, aí a gente avança e também define prodroga. Por que aparece esse termo pró? Gente, porque ainda não é a droga verdadeira. É a forma inativa da droga. Ela necessita ser ativada dentro do nosso organismo. Algum mecanismo biológico, normalmente é o fígado quem faz esse trabalho, vai ativar a droga por metabolização. Bom, então aqui a gente tem uma revisão de todas as opções que foram colocadas para você na questão mencionada. Bom, com base nisso, qual seria, portanto, a opção adequada a ser marcada? Exatamente a opção A. Então, vamos agora passar para a questão de número 2. A questão 2 diz assim: a escolha e a determinação de doses entre fármacos depende de algumas variáveis, como eficácia máxima e potência farmacológica. Quando a potência farmacológica é analisada, estamos referenciando o quê? Aí temos aí 4 opções. Letra A, a dose máxima, letra B, dose terapêutica, letra C, o tempo de meia-vida e letra D, a concentração do fármaco que produz 50% do efeito máximo, que está sendo aqui identificada por EC50. Bom, em geral, fazendo uma leitura rápida, a questão ela está falando de potência de um fármaco, tá? Então vamos pensar sobre isso. Vamos avançar aqui no nosso mapa conceitual. Qual é o tema abordado na questão? Definições em farmacologia. Mais uma questão de definições, né? Essa base, esse fundamento para você entender bem a farmacologia, os medicamentos. Bom, a primeira ideia é a ideia de curva dose-resposta. Então, a curva dose-resposta é um gráfico que ele é produzido quando a substância está sendo estudada para se transformar em um fármaco. Então, você precisa relacionar o efeito dessa substância em determinado organismo e relacionar esse efeito com a quantidade da substância, que é o que a gente vai chamar de dose ou de concentração. Então, com essas duas informações relacionadas, é possível montar esse gráfico que a gente chama de curva dose-resposta. Qual é o resultado, qual é a finalidade ou qual é a grande vantagem da curva dose-resposta? É fornecer para a gente algumas informações sobre a substância que está sendo estudada para se transformar em um fármaco. É a dose máxima desse fármaco ou dessa substância, é a DE50 ou CE50. Mas o que é DE50 ou o que é CE50? DE50, gente, é muito simples, é a dose efetiva média, ou seja, é a dose ou a quantidade daquela substância do fármaco capaz de produzir 50% do efeito que está sendo estudado. Eu posso também encontrar em alguns livros a sigla CE50, que é a concentração efetiva média. É a mesma ideia, só que você mudou apenas a palavra dose pela palavra concentração. Sendo um pouco mais rigoroso, você usa a palavra dose quando você está trabalhando com organismos completos, quando você está trabalhando numa faixa de testes em vivo ou com humanos. E você usa a CE50, a sigla CE50, quando você está trabalhando com células, com tecidos. É só uma observação que eu queria fazer em relação a isso. Então, temos aqui a definição de algumas informações, a determinação de algumas informações que são oriundas de onde? Da curva dose-resposta, tá? Bom, a DE50, que é a dose efetiva média, ela é muito importante para os farmacologistas porque ela define a potência do fármaco, tá? E é exatamente sobre isso que a questão está trabalhando.
Bom, e a dose terapêutica? A dose terapêutica, pessoal, ela é muito definida a partir de ensaios clínicos, mas ela tem toda essa base, esse fundamento aqui que vem da curva dose-resposta, que normalmente são estudos in vitro ou in vivo, ou seja, apenas com animais de laboratório. E aí depois, pessoal, você precisa extrapolar ou avançar para o estudo clínico. É lá onde você vai ter realmente a definição e a certeza de quais são as doses efetivas para realizar um tratamento no ambiente clínico, que é o que a gente chama de dose terapêutica, tá? Então é a quantidade do fármaco que produz o efeito terapêutico definido. Bom, e o tempo de meia-vida, que também foi citado na questão, é o tempo de eliminação de metade do fármaco do sangue. Aí esse é um assunto de farmacocinética, tá bom? Que também tem relação com a dose terapêutica. Mas aí, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos um gráfico que é exatamente a curva dose-resposta, e nesse gráfico a gente tem condição de perceber o eixo das doses e o eixo dos efeitos. Então aqui, ó, na metade desse eixo eu tenho 50% do efeito, que vai me definir a dose efetiva média, como eu já defini para vocês aqui. Observe que o gráfico ele parece um escorrega, um slide, né? E aí ele vai subindo, 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 e aí chega um momento onde você aumenta a dose, mas o efeito permanece constante. Ou seja, é bem aqui onde a gente tem a dose máxima. E não esqueça, a dose efetiva média define a potência do medicamento, que é o que a gente chama de princípio do menos. Quanto menos substância e mais efeito, mais potente é essa medicação. Comparando dois fármacos, temos aqui dois gráficos interessantes, ambos vão conseguir definir o efeito máximo, e aí você precisa perceber que o fármaco A na linha vermelha e o fármaco B na linha laranja, tá? Ó, ambos os fármacos eles estão sendo estudados e eles conseguem definir, dependendo da dose, o efeito máximo, como a gente está vendo aqui, ó. O escorrega vai subindo, 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 né? E vai lá no topo, pronto. E é aqui onde a gente vai conseguir identificar qual é o efeito máximo. Ambos conseguem chegar ou definir o efeito máximo. Mas qual é a diferença entre eles? É que o fármaco A, que está no gráfico vermelho, ele está mais próximo do eixo Y, tá? E o que isso significa? Significa dizer, pessoal, que a dose efetiva média dele é menor do que a dose efetiva média do fármaco B. E o que isso significa? Que o fármaco A, ele é mais potente que o fármaco B. Como é então, qual é a dica do sucesso aqui? Como é então que eu vou saber, olhando o gráfico curva dose-resposta, quem é mais potente? Basta você perceber qual é o gráfico que está mais próximo do eixo Y. Neste caso, é o gráfico vermelho correspondente ao fármaco A, tá bom? Então, ele vai ter uma dose efetiva média menor. Quanto menor a dose efetiva média, mais potente será o fármaco. É o princípio do menos que eu comentei com você. Então, voltando para a questão, eu marquei no enunciado a palavra que chama a atenção, que é a palavra potência. Temos aqui as opções. E aí, pessoal, qual seria a opção correta a ser marcada? Potência definida por quem? Pela concentração do fármaco que produz 50% do efeito máximo, que é a concentração efetiva média. Então aqui temos SC50, que pode ser CE50, e indo um pouco mais além pode ser DE50, tá bom? Item D é a resposta que você precisa marcar nesse momento, tá? Questão 3. Os anti-inflamatórios não esteroides, uma sigla que representa isso é AINES, são os medicamentos mais prescritos e usados de forma irracional pela população. Entre os AINES mais utilizados estão os salicilatos. É uma classe de AINES. Quando você vai estudar os AINES, você vai perceber que são várias classes. Essa é a classe original, que possuem a seguinte característica. Então temos aí 4 opções. A. São inibidores seletivos de COX-2. B. São inibidores reversíveis de COX. C. Promovem irritação gástrica por ação sistêmica. E D. São inúteis na prevenção do infarto, pois agem promovendo uma piora cardíaca. Esse é o nosso mapa conceitual, tema abordado, AINES com foco nos salicilatos. Vamos começar falando de um exemplo bem comum, bem característico, que é o ácido acetil salicílico. Quem já não ouviu falar do AS? Tem o AS infantil, o AS adulto. Então, o ácido acetil salicílico é a conhecida aspirina pelo nome comercial, porque esse é o medicamento de referência, certo? Qual é o mecanismo de ação desse grupo de fármacos? Eles vão, dessa classe especificamente, vão inibir de maneira irreversível e não seletiva a COX. Mas o que é a COX? É uma enzima chamada ciclooxigenase. Daqui a pouco eu vou mostrar um esquema de como ela age e por que ela é importante. Vou adiantar alguma coisa. A COX ela é importante no processo inflamatório.
quando o corpo precisa de inflamação, ela vai acionar uma enzima chamada COX para produzir substâncias inflamatórias e vão aí sinalizar dor, aumentar a temperatura, causar inchaço ou edema e atrair células inflamatórias para tentar resolver aquele dano que foi ocasionado, que foi deflagrado, tá bom? Muito bem. Qual é a indicação terapêutica geral dessa classe ou dessa substância que é o ácido acetil salicílico? Antitérmico e analgésico, ou seja, reduzir febre e reduzir aí a sensação de dor, efeito antiplaquetário, prevenção de infarto, né, dependendo aí da dose, também o ácido acetil salicílico utilizado na clínica, né, para prevenir o infarto. Quais são os efeitos adversos aí que a gente pode mencionar nesse momento? Desconforto epigástrico, trombocitopenia, que é redução das plaquetas, risco de hemorragia, exatamente por conta dessa redução de plaquetas, por conta dessa trombocitopenia, você tem aí também como consequência risco de hemorragia. E aí eu coloquei um asterisco em relação à dengue. Por quê? Porque tem um tipo de dengue, que é a dengue hemorrágica, que ela é preocupante e aí a gente precisa ter cuidado com os medicamentos que são utilizados durante esse período. Então precisamos evitar medicações ou fármacos que já têm conhecido o risco de hemorragia. Então eu coloquei esse asterisco, a gente não pode utilizar ácido acetil salicílico nessa situação específica, tá bom? Muito bem, então falando mais claramente do mecanismo de ação dos anti-inflamatórios, eles vão inibir a enzima COX, como eu já mencionei, e qual é a consequência disso? É reduzir as substâncias inflamatórias, tanto de dor como de febre. O ácido acetil salicílico faz isso, tá? Então ele vai apresentar um efeito farmacológico antitérmico e analgésico. Olha só, ele vai inibir, bloquear a enzima ciclooxigenase, porque normalmente ela está livre para transformar ácido araquidônico nas substâncias inflamatórias, que são elas responsáveis por dor, febre, vasodilatação. E aí também tem outra via, que é a parte de agregação plaquetária. Então, se você inibe também a ciclooxigenase, você afeta a parte fisiológica da agregação plaquetária, tá? Voltando para a questão, qual seria, portanto, o item correto a se marcar? Baseado em tudo isso que eu já mencionei para você, que eu já expliquei, são inibidores seletivos? Não, eles não são seletivos. São inibidores reversíveis? Não, são irreversíveis. Promove irritação gástrica por ação sistêmica? Exatamente. Tá? Por quê? Porque como eles não são seletivos, eles vão inibir a COX-1. A COX-1, ela protege o nosso estômago. São inúteis na prevenção do infarto? Não, tem efeito antiplaquetário. Então são úteis também para prevenir o infarto. Então, resposta correta, item C. E aí vamos para a próxima questão. Muito bem, essa é a última questão de hoje, questão número 4. Vamos ler o enunciado. O fármaco antimicrobiano ideal deve exibir toxicidade seletiva. Guarda bem essa expressão, toxicidade seletiva. Este termo significa que o fármaco deve ser prejudicial ao parasita sem afetar o hospedeiro. Em muitos casos, a toxicidade seletiva é mais relativa que absoluta, o que quer dizer que o fármaco pode lesar o parasita em uma concentração passível de ser tolerada pelo hospedeiro. Essa questão está sendo muito generosa, está explicando para a gente o que é seletividade. Vamos aproveitar isso. Em geral, a toxicidade seletiva depende da inibição de processos bioquímicos que são essenciais ao parasita, mas não ao hospedeiro. Ele já está apontando para a gente qual é a resposta que precisa ser marcada. Os mecanismos de ação dos agentes antimicrobianos podem ser descritos pelas alternativas a seguir, exceto. Então você tem aqui, letra A, inibição da síntese da parede celular, B, destruição da célula invadida pela bactéria, com sua consequente eliminação, C, inibição da síntese de proteína, D, alteração da permeabilidade da membrana celular ou do transporte ativo pela membrana celular. Bom, o que você leu no enunciado já te ajuda muito a saber o que é qual é a opção adequada aqui. Mas para revisar alguma coisa sobre antibacteriano, eu trouxe esse quadro que apresenta para a gente as principais classes de antibacterianos. Temos os antibacterianos inibidores da topoisomerase 2, que é uma enzima muito importante durante o processo de replicação de DNA da bactéria. Os antibacterianos inibidores da síntese de proteína. A bactéria precisa de proteínas para se multiplicar, para se formar, para se produzir, né? Os antibacterianos ativos na membrana celular, olha só, vão agir na membrana celular. Bactéria sem envoltório, sem delimitação, é uma bactéria fragilizada, portanto vai morrer facilmente. E antibacterianos antifolatos, e são substâncias que vão agir na bioquímica da produção do ácido fólico. E antibacterianos que são ativos na parede celular. Mais uma vez, sem parede celular, a bactéria ela vira um alvo fácil
muito fácil de ser destruída. Pronto, essas são as principais classes de antibacterianos. O tema abordado, como você percebeu, é a seletividade de fármacos antibacterianos e exige de você um conhecimento prévio sobre os principais grupos de antibacterianos que existem, tá? Então, voltando para a questão, qual seria a opção que a gente marcaria? Eu marcaria o item B, destruição da célula invadida pela bactéria com a sua consequente eliminação. Em todo momento, o enunciado da questão fala sobre seletividade. Então, é essa a opção que não faz parte, não é um mecanismo de ação dos agentes antimicrobianos. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa sequência de questões. São questões do concurso que foi oferecido pela Fundação de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e foi um concurso organizado pelo Instituto Consulpan, um concurso para vagas de farmácia hospitalar. E aí eu tive o cuidado de separar questões de farmacologia para a gente poder fazer uma revisão sobre alguns tópicos aí que podem ajudar você também no concurso FunSaúde aqui do Ceará nesse ano de 2021, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E aí, se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, coloca aí nos comentários para a gente poder interagir, trocar essas informações. E aí, observe que tudo é free, aqui é só para ajudar você, né, que está se preparando para esse concurso, tá bom? Então, um grande abraço e não esqueça, a minha missão é fazer você gostar de farmacologia. Um grande abraço!